Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui do Quero Ficar Rico. E nesse vídeo eu quero falar sobre a forte queda que o fundo imobiliário KNRI11 sofreu desde o começo do ano, tá? É uma pergunta que muita gente me fez e eu já queria que você deixasse aqui nos comentários agora. Você é cotista do KNRI11, sim ou não? Deixa aqui no comentário. Só para eu ter ideia de quantas pessoas que me acompanham, que estão assistindo esse vídeo, são cotistas desse fundo também. E até por uma questão de transparência, eu já deixo claro desde agora, eu sou cotista do KNRI11. Na verdade, na minha opinião, o KNRI11 é o melhor fundo imobiliário que a gente tem no Brasil. Por uma série de fatores que eu não vou falar agora, na verdade eu já falei em outro vídeo. Caso você queira saber, você pode assistir depois desse vídeo, eu vou deixar aqui no balãozinho aqui em cima. Falando rapidamente sobre o KNRI11, antes de falar sobre os motivos da queda, tá? Então o KNRI11 é o Kinea Renda Imobiliária, é um fundo imobiliário imenso aqui no Brasil, que tem um patrimônio superior a 3 bilhões de reais, 3,7 bilhões de reais, esse é o valor do mercado do Kinea, do KNRI. E ele é um fundo híbrido, tá? Por que híbrido? Porque ele investe em mais de um segmento. Ele tem quase que um meio a meio, tá? Na verdade é 52% para galpões logísticos e 48% para lajes corporativas. Essa é a divisão. Além de ser um fundo que tem vários imóveis em diferentes estados, com diferentes inquilinos, ele atua em diferentes setores. Esse talvez seja o principal fator da minha preferência por ele. É essa forte diversificação que esse fundo carrega, tá? E obviamente, como qualidade tem preço, muitas vezes se reflete no preço da cota. Muita gente diz, mas o KNRI, ele paga rendimentos, um dividend yield abaixo da média. Beleza, porque qualidade tem preço. E aí, como eu tinha falado, ele tem 19 imóveis espalhados por 3 estados, tá? São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Esse aí é o KNRI, caso você queira saber mais, só dá uma estudada sobre ele. No vídeo que eu tenho falado sobre o meu fundo preferido, o KNRI11, lá eu falo muito mais sobre ele especificamente. Vamos falar agora sobre a questão do preço dele. Como veio se comportando o preço do KNRI desde o começo do ano. Então no começo do ano, no primeiro pregão do ano, dia 2 de janeiro, ele fechou em R$ 199,60. Esse tinha sido o preço dele. Vários outros fundos imobiliários também começaram o ano com valor muito alto. E aí depois ele veio caindo, antes ainda de estourar a pandemia, no dia 17 de fevereiro ele estava na casa de R$ 179,60. E aí no olho do furacão, naquele período mais tenso lá em março, que teve até um forte impacto nos fundos imobiliários, ele chegou a custar R$ 132,33, passou aquele turbilhão, começou a recuperação no preço dos ativos, ele voltou para casa dos R$ 172,39, isso em 29 de maio. Mas ele não conseguiu nem retomar o preço do começo do ano, nem mesmo o preço que ele estava em fevereiro. Nos quase 180, ele ficou ali na casa dos 172. Tanto que no dia 1º de julho ele já caiu mais um pouquinho para R$ 169,99, então veio para a casa dos R$ 170. E no dia 29 de julho, tá, que foi quando eu fiz o levantamento dos dados, ele fechou o dia 29 de julho em R$ 157. Então é um fundo que ele veio desde 199, lá no dia 2 de janeiro, para casa dos R$ 157. Esse foi o desempenho dele ao longo desse ano, pelo menos o desempenho dos preços. E aí você vem a pergunta, beleza, mas por que essa queda? O principal motivo da queda no preço do KNRI11 foi o aumento da vacância financeira do fundo. O aumento da área bruta locável que ficou vaga e que ele não conseguiu. E isso é que é mais interessante, que muita gente pergunta, Rafael, qual a diferença entre vacância física e vacância financeira? A vacância física é de toda a área bruta locável do fundo, toda a área que um fundo imobiliário pode locar, independente do tipo de imóvel, tá? Se é galpão logístico ou laje corporativa, independente do tipo de imóvel. Daquela área bruta locável, daquele ABL, quanto dele está vago? Isso é vacância física. E o que é então a vacância financeira? Ela leva em conta qual o preço do metro quadrado, porque muitas vezes esses valores são diferentes. Por quê? Porque a quantidade de metros quadrados que tá vago nem é tão grande, mas é da área de lajes corporativas, por exemplo, que tem um preço por metro quadrado maior do que o preço por metro quadrado de galpões logísticos. Então é isso que acontece no caso do KNRI. Ele tem mais lajes corporativas vagas do que galpões logísticos, tá? Então, só para falar rapidamente sobre essa dúvida que surge muito de diferença de vacância física e vacância financeira. Então, eu estou falando de vacância financeira por quê? Porque, na minha opinião, é o que de fato impacta no resultado do fundo. Qual o percentual que está livre, pouco me importa. Me importa muito mais quanto do dinheiro que poderia ser gerado não está sendo gerado por conta de vacância. Então, como eu tinha falado, o principal motivo da queda no KNRI foi justamente o aumento da vacância desde o começo do ano. Para você ter ideia, em janeiro de 2020 ele tinha atingido o patamar de 6,98% de vacância financeira, ou seja, ele só não estava conseguindo rentabilizar
6,98% do patrimônio. Aí em fevereiro subiu para 7,15%, em março subiu para 8,21%, em abril continuou nesse mesmo patamar, 8,2%, depois em maio subiu mais um pouquinho para 8,3% e em junho, que é o último mês fechado de relatório, já tinha subido para 8,78%. Então, muita gente fala, Rafael, mas subiu só 1%, um pouquinho, de 7 para 8,7%, foi pouquinho. Não. Esse aumento de 6,98 para 8,78 representa um aumento de vacância de mais de 25%, de 25,79%. Esse é um aumento muito relevante de um patrimônio que poderia estar sendo rentabilizado e não está. E qual o resultado do aumento da vacância? Diminui a receita do fundo, e como diminui a receita do fundo, diminui também os rendimentos pagos pelo fundo. Durante o tempo ele consegue segurar aquilo com a reserva que ele tem, o Kinea tem. Isso é bem parecido com a HGLG. Eles, via de regras, eles estabelecem o valor que vão pagar e vão pagando esse mesmo valor quase que todos os meses. Se ele tiver uma receita um pouquinho mais, ele guarda, se tiver um pouquinho menor, ele cobre. Para quê? Para dar uma previsibilidade para quem é cotista. Então ele deu uma segurada até fevereiro de 2020, até fevereiro o KNRI ainda pagou os seus rendimentos de 74 centavos, mas a partir de março ele caiu esse rendimento para 65 centavos e assim ficou desde então. Em vez de pagar 74 centavos por cota, ele passou a pagar 65 centavos por cota. Então ele teve essa queda no começo vamos dizer assim, do olho do furacão da pandemia e desde então ela não voltou a subir, até porque a vacância dele, em vez de ter melhorado, terminou piorando, né? Isso daí, essa queda de 74 para 65 centavos representa uma redução nos rendimentos pagos de 12,16%. Então qual a consequência disso tudo? Vamos lá. Aumentou a vacância do fundo, então tem mais imóveis vagos, menos dinheiro entrando no fundo. Como tem menos dinheiro entrando no fundo, os rendimentos terminam ficando menores. Ele segura durante o tempo, depois não dá para segurar, ele vai lá dar uma baixada, deu uma baixada até bem, vamos dizer assim, bem significativa para conseguir segurar isso durante o tempo. E a vacância não consegue se recuperar, a consequência é a queda no preço do fundo. Então quando a gente compara o maior preço do ano, que foi R$ 199,60, e o preço da última vez que eu fiz esse levantamento para esse vídeo, que foi no dia 29 de julho, que caiu para R$ 157,00, isso significa uma queda de mais de 20%, uma queda de 21,34% na cotação do KNRI 11, tá? Esse é o motivo, para quem estava em dúvida, não estava sem saber, sem entender o que estava acontecendo, foi isso. Não é nada típico de rompimento, de problema estrutural no fundo, de qualquer coisa relacionada, vamos dizer assim, uma coisa externa. É uma questão muito mais de momento, até porque, é importante deixar claro, ele tem participação em lajes corporativas. Via de regra, os fundos de lajes corporativas, e muito mais ainda os fundos de shopping centers, foram impactados nessa pandemia. E com o KNRI não foi diferente, mas ele tem uma boa diversificação. Tanto que a parte de galpões logísticos continua ok. Eles estão se movendo bastante para poder recuperar essa vacância e que fique bem claro, essa não é uma vacância tão alta assim como muita gente acha. O HGRE11, o fundo de lajes corporativas do CSHG mesmo, chegou a ter vacância, não sei exatamente quanto está agora, até porque eu não sou cotista dele e não tenho acompanhado, mas chegou a ter uma vacância de quase 20%. Então o KNRI com essa vacância na casa de 8%, 8, quase 9, né, 8,78%, tá ok. Na minha opinião, ele continua sendo um fundo muito bom, eu continuo sendo cotista dele. Essa queda de cotação, ela pode até gerar uma oportunidade para, em caso de recuperação, você ter comprado ele o mais próximo do valor patrimonial. Ele está sendo vendido quase que pelo valor patrimonial dele. Quase não, mas assim, não está com um prêmio tão grande como já teve outrora, quando ele estava sendo vendido por quase R$200. Então tem formas ainda de se recuperar, de melhorar. Eu continuo acreditando no fundo, continuo sendo cotista e para mim ele continua ainda sendo o meu fundo imobiliário preferido aqui no Brasil, tá? Eu espero que com esse vídeo tenha ficado bem claro para vocês quais as razões da queda do preço do KNRI 11, mas o mais importante, eu sempre ressalto, quando eu falo que ele é meu preferido, não é no sentido de tipo, eu vou ter ele então de carteira, ou tipo, só vou ter ele em carteira. O mais importante no final de tudo é a diversificação. O KNRI, ele é meu preferido não pela rentabilidade que ele paga, não é pelo gestor, não é pelos imóveis que ele tem, mas pela maneira diversificada que ele é gerido. Diversificação para mim é a palavra-chave quando a gente fala de portfólio, quando a gente fala de carteira de investimentos. Então, se você investe em fundos imobiliários, faça o possível para diversificar seus investimentos. Para você investir em cada vez mais fundos, obviamente, atentando para a qualidade dele. Tenha pelo menos 8, 10 fundos imobiliários, daí para cima. Enquanto você identificar bons fundos, você pode fazer investimentos, porque quanto maior for a sua diversificação em segmentos diferentes, menor você vai sofrer um impacto global
de um problema numa área específica. O que a gente passou recentemente foi uma questão sistemática, envolveu tudo. Só que a pandemia ela impactou praticamente todas as áreas, umas mais, outras menos. Mas, às vezes existem problemas que são muito mais pontuais de um segmento específico. E quando você tem uma carteira diversificada, isso termina protegendo teu patrimônio, termina protegendo teu dinheiro e termina protegendo a tua renda passiva, tá? Então, espero que você tenha entendido as razões da queda do KNRI11 nos últimos meses. Agora, acho que sua dúvida deve ter sido dirimida. Qualquer dúvida que você tiver aí, você pode deixar um comentário aqui embaixo, que eu vou fazer o possível para te responder. E se você tiver gostado desse vídeo, clica no joinha aqui embaixo, clica naquele joinha, naquele like. É uma maneira de você, vamos dizer assim, pagar por esse conteúdo gratuito que você acabou de receber. Para mim isso é super importante, tá? E mostra para o YouTube que esse vídeo é legal para ele mostre para mais pessoas. E também, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se. Depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Esse vídeo ficou por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.